Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e hoje eu vou ensinar a fazer uma modelagem de uma nécessaire incrível. Fica aí para não perder nenhum detalhe dessa peça. Mas antes, se inscreve no canal que eu tô vendo que vocês estão assistindo o vídeo e estão se esquecendo. Sai do vídeo sem se inscrever no canal. Me segue também lá no Instagram, porque lá tem novidade em primeira mão. E coloca aí nos comentários também da onde é que você tá vendo nossos vídeos, que eu quero saber até onde o YouTube tá mandando os nossos vídeos. Beijo, bora pra aula. Eu fui emendando meus pedacinhos de tecido que eu tinha e esse pedaço deu 49,5 por 30. Eu só costurei, já estabilizei na manta, essa é uma manta R1 mesmo. E eu quero dar uma dica de matelassé. Como a gente não tem aquela caneta que apaga com ferro, eu quero dar uma dica de usar a fita crepe pra gente fazer. Essa fita aí eu grudei uma na outra porque eu não tinha a metragem certa, ela tem 4,5. Então a largurinha dela é 4,5 centímetros por mais ou menos a extensão desse recorte de tecido que eu fiz aí. Então eu grudo assim bem certinho e vou passar uma costura rente à fita. Eu coloquei na diagonal para ficar bem bonitinho. Passei as costuras, aí fica dessa forma, ó, descolo ela, descolo toda a fita, ó, e já fica já marcado um lado. Agora eu vou e grudo a fita de novo na segunda marcação aí da costura. Bem certinho, ó. Alinho bem com a outra costura que a gente já fez, volto para a máquina e passo outra costura aí. Passei, ó, outra costura, desgrudo de novo e vou colar mais chegando na diagonal e na beirada do tecido. Mais uma vez, volto para a máquina para passar outra costurinha. Trouxe a máquina para mais perto para vocês verem. Minha máquina ela não tem a mesa extensora, mas dá para fazer normal. Vai ajudando a máquina porque o tecido é um pouco maior e vamos passando a costura. Bem devagarzinho. Eu vou só dar uma adiantada no vídeo, mas ela tá bem devagar. Ó, completei toda uma direção. Agora eu vou pegar a fita e vou acertar ela para ela ficar formando o outro retângulo, ó. Ou os quadradinhos de... Nesse caso aí vai ficar retângulo. essa posição que eu tô colocando a fita, ó. Eu arrumo ela bem certinho, passo a mão para deixá-la bem colada, bem fixada. E volto para a máquina e faço o mesmo movimento. Agora, na outra direção. Aí, ó, passei a primeira costura e agora vamos continuar. Do mesmo jeito que a gente fez uma direção, a gente vai fazer na outra. Agora a gente já completou o matelassé em todo o material com a fita. Olha como é que ele fica, todo perfeito. Agora eu peguei a régua e a caneta para fazer a medida definitiva da nossa nécessaire, qual o tamanho real que ela vai ter agora. Porque com o matelassé, ele acaba repuxando um pouquinho o tecido, então ele vai acabar diminuindo. Eu vou colocar na descrição do vídeo as medidas corretas para fazer essa nécessaire, mas lembrando que a medida inicial foi de 30 por 49,5. Bem, eu dividi esse retângulo no meio, ó, fiz uma linha e vou dividir ele ao meio para a gente ficar com duas partes. Ficou duas partes de 24 por 30. Mas mesmo assim eu vou deixar anotado aí. Passei a costura, ó, nos dois, para fixar mais ainda a manta no tecido principal. Esse aí vai ser a nossa caixinha de leite, de 4 por 4. A gente vai fazer a marcação nela também, nas duas partes. Vou pegar uma parte primeiro, ó, vai da lateral mesmo. Nas duas laterais é só encostar e fazer a marcação com a caneta mesmo, porque depois a gente vai recortar. Depois de fazer a marcação, nós vamos marcar da pontinha da caixa de leite para cima, a gente vai entrar 1,5 centímetros.
Então, a gente vai marcar com a régua. Marca na sua régua 1,5 cm em cada ponta, né, claro. E a gente vai traçar uma reta dessa beiradinha aí da caixa de leite até o topo. A caixa de leite tá aí, não dá pra vocês verem direito, mas ela tá aí. E até lá aquela marcação de 1,5 cm pra cima, a gente vai entrar essa diagonal aí. De um lado e do outro também. Pronto, ó, deixa eu mostrar de pertinho como é que fica, ó. Tracei uma reta da pontinha da caixa de leite até lá em cima num 1,5 cm. Marquei com a caneta mesmo porque a gente vai recortar. Agora sim, já cortei o zíper. A parte principal nossa tá pronta. E agora sim eu cortei o forro, 2 pedacinhos do forro na mesma medida que o principal. O meu zíper eu cortei com 23 centímetros e já coloquei o cursor. E 4 acabamentos para o zíper, que é de 3 por 6 cada um. Pra gente posicionar dessa forma, ó. Um na frente e um atrás do zíper. A gente vai fazer assim, ó. Coloca um virado do direito pro zíper, todos dois em cima. E embaixo também fazendo um sanduíche com o zíper, de um lado e do outro. Dessa forma. Passo uma costura com um retrocesso em cima do zíper e do outro lado a mesma coisa. Passei a costura, ó, lembra de dar o retrocesso em cima do zíper. Vai devagar que dá pra passar sem a sua máquina reclamar. Ó, rimou. Vai devagar pra sua máquina não reclamar. Agora a gente pesponta essa parte da frente. Agora a gente vai pegar uma parte do principal. Vai pegar... Mede o meio primeiro. Medir o meio, dá um pique. Piquezinho. Aí no meio. E vai posicionar o direito do zíper virado para baixo. Os dentinhos, né, do zíper virado para baixo. Antes, mede o meio também. O meio do zíper você vai encontrar o terminalzinho um com o outro. E aí vai definir o meio do zíper, que vai ser ali. Depois de encaixado meio com meio, coloca uns grampinhos. Passei a costura, eu não coloco o pé de máquina, eu desloco a minha agulha toda para o lado esquerdo. E agora a gente vai colocar uma das partes do forro ali em cima. Marca que já tá marcada a caixinha de leite, então vai ser o direito. E a gente vai passar uma costura em cima dessa costura que a gente já fez aí para prender o zíper no principal. Pega a dica, hein? Pro forro ficar bem certinho, eu coloco os alfinetes atrás para eles não ficar assim, ó, deslizando na máquina, andando assim. Aí por isso que eu coloco os alfinetes. Agora a gente tira para fazer o pesponto dessa costura que a gente já fez. Ah, o zíper ele vai deslocando, né? Porque ele já tá aí o cursor, então a gente vai deslocando o cursor para um lado e para frente, para trás, né? E agora a mesma coisa, a gente puxa direitinho, ó. Alinha o forro também, ele tá desalinhado, tem que alinhar o forro também para fazer esse pesponto desse zíper aí. Passei a costura para pespontar esse zíper, ó, fica dessa forma. O avesso fica assim, embutido. Agora a gente vai fazer com o outro lado. Lembra de marcar o meio, né? Antes de encaixar ele aí, marca o meio para encaixar no meio do zíper que a gente já tinha feito a marcação antes. Para fixar ele, passar uma costura e sobrepor o forro e passar outra costura. Passei, ó, a costura do outro lado. Agora eu vou desvirar. Vou lembrar de colocar o forro aí atrás, ó, com o direito voltado para cima. E vou passar uma costura em cima da mesma costura que a gente já fez para pregar o zíper no principal. Do mesmo jeito que a gente fez o primeiro lado.
Pronto, o zíper costurado. Agora a gente vai retirar esses alfinetes, né, para não machucar. Deixa tudo bem preso com o grampinho, bem alinhado. Nas laterais também. E no forro, pode chapar o alfinete, gente. Vamos colocar alfinete para ajudar, para não ficar correndo na máquina. Passa primeiro uma costura, ó, em todas as laterais, deixando uma abertura no forro. Aí eu passei a costura em todas as laterais, só que eu vou dar uma dica de no fundo eu passo sempre um zigue-zague para ficar mais forte essa costura, porque só fica uma costura, aí eu passo o zigue-zague no fundo. Agora, para fechar as caixinhas de leite, ó, a gente vai encaixar costura com costura, ó, abre dessa forma que eu tô fazendo aí. Pega, abre, junta costura com costura, deita uma costura para um lado e a outra para o outro lado. Prende com um grampo e vai passar a costura com 1 centímetro de margem aí nessa caixa de leite. Coloca os grampinhos dos dois lados para firmar bem. E onde é que você vai passar a costura, ó? Bem aí, ó, com 1 centímetro de margem. A mesma coisa do outro lado e no forro também. Pega, junta a costura, deita uma para um lado e a outra para o outro lado. E coloca um grampinho para prender. E passa a costura de 1 centímetro aí de margem. Fechada, ó, as caixinhas de leite, tanto no forro quanto no principal, ó. Fica dessa forma. E a abertura tá aí, a gente enfia a mão por ela, abre o zíper lá dentro e desvira por esse buraco que a gente deixou do forro, mais o zíper. Dá uma empurradinha no fundo, ó, e vai puxando devagarzinho. Vai ajeitando os cantinhos, ó. O cantinho também vai ajeitando o cantinho do zíper. Ajeita o cantinho do forro. E ajeita também essa beiradinha aí, ó, que a gente deixou aberta, bota uns grampinhos e faz o fechamento na máquina mesmo. Dei uma ajeitadinha nela no ferro e fechei o forro na máquina mesmo. Pessoal, e assim ficou a necessaire pronta. Essa é uma modelagem básica, mas nada te impede de colocar bolso interno, aumentar ou diminuir o tamanho, né? Porque essa aí é uma peça piloto e a partir daqui você vai usar e abusar da sua criatividade. Então, se já gostou da energia desse canal, se inscreve, deixa o like para fortalecer. Ah, e não esquece de compartilhar com aquela sua amiga que eu tenho certeza de que ela vai gostar também. Um beijo, pessoal, e até a próxima.